Rua do Bom Jesus, no século XVI, haviam por volta de 40 casas. Era um arraial com comerciantes e pescadores, casas feitas de pau a pique e outras com pedras e argamassa de cal. E nesse arraial já havia a venda de escravos. Em 1618, um cristão novo chamado Gaspar Dias Ferreira, um pobre comerciante, dá coordenadas para a invasão holandesa. Alguns historiadores dizem que ele tinha alguns terrenos na atual Rua do Bom Jesus. Foi vereador de Olinda e depois um dos braços direitos de Maurício de Nassau. O ajudou a construir as duas pontes. Com a chegada dos holandeses em 1630, eles mudam o nome para Bokstraat, conhecida como a Rua do Bode. E é nessa rua que assim ficou funcionando um dos mercados de escravos. Desembarcavam no porto que ficava aos arredores onde hoje é o Marco Zero do Recife. De 1630 a 1636, com a quantidade de judeus na Rua do Bode, e alguns terrenos serem também comprados na mesma rua, em 1636, a Rua do Bode passa a ser chamada de Rua dos Judeus, por ser a via preferida dos israelitas. E eles erguem uma sinagoga, Kahal Zur Israel, a primeira oficial das Américas. Em 1637 chega o conde Maurício de Nassau. Em 1642, é feita uma muralha de madeira ao redor do bairro do Recife. Depois foi feita uma de pedra com 3 portas. Essa muralha tinha 1,5 quilômetros cercando todo o Recife antigo. As 3 portas da muralha eram chamadas de Porta da Terra. Ficava onde hoje é o Observatório Astronômico. A Torre Malakoff é a Capitania dos Portos. Porta da Balsa. Próximo hoje sendo a Ponte Maurício de Nassau e a Porta da Água aos arredores onde hoje é o Marco Zero do Recife. Em 1644, Maurício de Nassau é demitido do cargo e volta para a Holanda junto com Gaspar Dias. A sinagoga Kahal Zur Israel funcionou até 1654 com a expulsão dos holandeses. Pela rendição assinada pelos holandeses em 27 de janeiro de 1654, eles tiveram 3 meses para desocupar e levar seus pertences. Alguns judeus foram para o interior do estado, outros ficaram em alguns países da América Central como Barbados, Jamaica e outros. E uma parte indo para Amsterdã, atual Nova York. Após a expulsão dos holandeses por volta de 1660, surge uma nova irmandade na Igreja de Corpo Santo, a Irmandade do Senhor do Bom Jesus das Portas. Nesse período, a Porta da Terra foi chamada de Porta do Bom Jesus ou Arco do Bom Jesus. Também a Rua dos Judeus muda para o nome, Rua da Cruz. Até o ano de 1700, o arco foi ampliado e foi construída a Capela do Bom Jesus, a sacristia na parte de baixo e um salão. Parte para o mar foi construído o Forte do Bom Jesus. Em 1827, o Recife passa a ser a capital de Pernambuco. Nessa época, a Rua da Cruz continuava a ser área de prostituição e mercado de escravos que vinham da África. Haviam também muitos escravos trabalhando no porto do Recife. Quando chegavam os escravos, eles iam para a Rua do Bom Jesus e, no meio da rua, os senhores de engenho e outras pessoas ricas olhavam os dentes das pessoas escravizadas, se eram fortes e saudáveis. Em 1843 foi construída uma praça com chafariz no meio da rua. Em 1844, a Marinha solicita a demolição da capela e do forte para a construção do arsenal. Vindo assim também a Rua de São Jorge e a Rua do Pilar. O comércio de escravos na Rua do Bom Jesus foi do século XVI até 1850, quando foi proibido o tráfico de escravos, ainda continuando muito fraco, até a abolição em 1888. Em 1850, o local foi ampliado para o mar, e o Arco do Bom Jesus foi demolido. Após a demolição do Arco do Bom Jesus em 1853, inicia a construção do Observatório Astronômico, a Torre Malakoff. Em 1867, iniciam os bondes sendo puxados por burros. 1870, o Instituto Histórico e Arqueológico de Pernambuco solicita a mudança da Rua da Cruz à Rua do Bom Jesus, em memória da Capela do Bom Jesus das Portas. Entre 1910 e 1920, mais de 460 casas coloniais foram derrubadas para a revitalização em estilo neo-clássico francês. Junto a elas, a Igreja de Corpo Santo também foi destruída. A Rua do Bom Jesus não sofreu essa alteração. Os bondes elétricos surgem em 1914, e a Rua do Bom Jesus era uma das passagens com esses trilhos. A partir de 1940,
As pessoas na Rua do Bom Jesus se mudam aos poucos para outros bairros como Espinheiro e Poço da Panela e a rua fica abandonada, parecendo um lugar sombrio. Deixando de haver comércio e tendo somente cassinos, cabarés, prostituição. Em 1960, deixam de existir os bondes elétricos com o crescimento de carros e ônibus. Em 1990, a rua recebe uma restauração e inicia o funcionamento para encontro de pessoas e local turístico. Entre 1999 e 2000, pesquisas arqueológicas por meio de escavações descobre a sinagoga, com ela a mikvé, tipo uma banheira de purificação espiritual usada por judeus. Em 2019, a Rua do Bom Jesus foi eleita a terceira rua mais bonita do mundo, por uma revista americana de arquitetura, Architectural Digest.